pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou professor de Clínica Médica do grupo Eu Médico Residente. Quem não nos conhece ainda, esse é o nosso canal do YouTube. Estamos iniciando mais um Aprendendo com Questões, em que a gente seleciona um tema de relevância para provas de residência e a gente vai discutir, vai aprender sobre esse tema, sempre baseado na resolução de questões de bancas relevantes do Brasil. Então, o tema de hoje que eu escolhi para vocês, da Clínica Médica, foi cuidados paliativos. É um tema que vem crescendo muito ao longo dos últimos anos, tanto na prática clínica quanto nas provas. Então, prestem muita atenção, tem muita coisa legal para a gente aprender aqui nessa nossa discussão. Questão que eu trago para vocês, inicial, a questão do ENARE 2022, acesso direto. Pausem um pouco o vídeo, tentem responder, que a gente vai discutir um pouco sobre cuidados paliativos e depois a gente responde essa questão e também a outras questões juntos. Conceito de cuidados paliativos pela Organização Mundial de Saúde. É assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e dos familiares, então o binômio paciente-família, no contexto de uma doença ou agravo que ameace a continuidade da vida por meio de prevenção e do alívio do sofrimento, identificação precoce e avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais, desde o diagnóstico, então já começa no diagnóstico da doença, até o final da vida e não para aí, se estende-se até o período de luto. Outro conceito seria o de cuidados de fim de vida. De uma forma mais abreviada, são cuidados normalmente definidos como aquele cuidado fornecido no último ano de vida do paciente. Existe uma pergunta que é muito aplicada na prática clínica. Quando a gente está na dúvida se meu paciente tem indicação ou não de cuidados paliativos, eu posso fazer a chamada pergunta surpresa. Seria essa daqui. Eu me pergunto se eu ficaria surpreso se o paciente morresse nos próximos 6 meses. Se a resposta para isso for não, significa que esse paciente muito provavelmente tem indicação de cuidados paliativos, ou seja, ele tem uma chance de vir a óbito, de falecer nos próximos 6 meses. Como é a evolução dos cuidados paliativos ao longo da evolução natural da doença do indivíduo? Antigamente, a gente tinha uma separação dicotômica. Em um determinado momento da evolução da doença, a gente fazia o tratamento modificador de doença. A partir de um determinado momento, a gente abandonava esse tratamento quando não era mais efetivo, não era passível de cura, e a gente só fazia cuidados paliativos. Hoje em dia não é assim. Então, a gente já institui cuidados paliativos desde o início da evolução de uma doença grave ameaçadora à vida. Então, instituição precoce de cuidados paliativos. O que é que acontece? No início da doença, o percentual do tratamento representado pelo tratamento modificador de doença vai ser o maior. Com o passar do tempo, à medida que o indivíduo for se tornando cada vez mais grave, a doença for progredindo, evoluindo, a gente vai ter uma participação maior dos cuidados paliativos dentro do total de cuidados desse indivíduo, chegando numa parte do processo ativo de morte e terminalidade em que a gente praticamente só vai ter cuidados paliativos. E lembrar que os cuidados se estendem após o óbito, após a morte do paciente. Então, a assistência ao luto dos familiares também é importante. Alguns conceitos que vão relacionar morte com o tempo. Então, por exemplo, eutanásia seria o seguinte, seria a gente acelerar o processo de morte, a gente abreviar a vida. Então, o paciente pode pedir que o médico, por exemplo, abrevie a vida dele para diminuir o seu sofrimento. Embora isso tenha algum sentido, alguns até defendem, acham que do ponto de vista ético isso é aceitável. No Brasil, isso não pode, pessoal, isso é crime. Então, apareceu na prova eutanásia, isso está errado, não pode, é crime no nosso país. Ok? Então, alguns países aceitam eutanásia, aqui a gente não aceita, é crime. Ortotanásia é exatamente onde são aplicados os cuidados paliativos. Então, seria a morte boa. Tem amparo tanto ético quanto legal. Então, aqui é permitido fazer a ortotanásia. Seria a morte natural. A gente não vai interferir no processo natural de vida, na evolução natural da doença. A gente vai deixar as coisas seguirem conforme elas devem seguir, porém, a gente vai a todo custo aliviar o sofrimento do paciente. Distanásia, esse prefixo dis significa alguma coisa disfuncionante, uma coisa que não está legal, que está errada. Seria a gente fazer um suporte invasivo, uma terapia fútil, que vai prolongar a vida do indivíduo, vai aumentar os seus dias de vida, mas às custas de muito sofrimento. Então isso não é recomendado. A gente não deve prolongar artificialmente a vida do indivíduo às custas de piora do seu sofrimento, piora da sua qualidade de vida. Outro conceito seria o de mistanase. A gente encontra em situações em que a assistência à saúde não é adequada para o indivíduo e ele tem a sua morte antecipada por falta de recursos. Seria aquela morte social. Então, ele não tem acesso aos recursos para prolongar a sua vida, para aumentar a sobrevida, e ele acaba vindo a falecer em uma determinada doença. A isso a gente chama
de mistanásia. Então, olha só, a gente falou da importância de identificar um indivíduo com indicação de cuidados paliativos. Então, para a gente identificar um indivíduo com cuidados paliativos, a gente precisa estabelecer o prognóstico daquele indivíduo diante daquela doença. Para isso, a gente tem várias escalas prognósticas. Essas escalas foram inicialmente criadas para pacientes oncológicos, com o passar do tempo, acabou sendo extrapolada a sua utilização para outras doenças clínicas. Então, a gente, por exemplo, tem um PPS, que é o Palliative Performance Scale, em que a gente vai avaliar o paciente de acordo com um percentual de independência, de capacidade de autocuidado, de ingesta, do seu nível de consciência. Então, quanto menor o percentual do PPS, significa que esse indivíduo tem uma maior indicação de cuidados paliativos. Por exemplo, o indivíduo que já atinge um PPS de 50% passa a maior parte do tempo sentado ou deitado. Se ele chega aqui em 30% totalmente acamado, então olha só, 30% ele está totalmente acamado, esse indivíduo já tem indicação de cuidados paliativos. Outra escala, a gente tem a escala de Karnofsky, que é a KPS, então quanto menor ou igual que 50% a gente já pensa em cuidados paliativos. A gente tem o ECOG a partir de 3, certo? A gente tem o Performance Scale, tá certo? O status performance do ECOG vai de 0 a 4. A partir de 3, ou seja, 3 e 4, já é indicação de cuidados paliativos. E a gente tem aqui o PPS, olha só, menor ou igual do que 50%. A gente também já pensa em cuidados paliativos. Quando ele fica totalmente acamado, independente de qual seja essa escala, pessoal, quando ele fica totalmente acamado, aqui na PPS seria 30%, mas nas outras, descrever um paciente que é totalmente acamado, que não consegue nem fazer o autocuidado, provavelmente esse paciente já tem indicação de cuidados paliativos. Alguns princípios do cuidados paliativos. Preste atenção. Cuidados paliativos, pessoal, não existe protocolo de cuidados paliativos. Existem princípios. Então, os cuidados paliativos não são regidos por protocolos, são regidos por princípios. Que princípios são esses? Alívio impecável dos sintomas físicos, psicológicos, espirituais. A gente não vai antecipar nem adiar a morte, antecipar seria eutanásia proibido, e nem vai adiar a morte de forma artificial, às custas de sofrimento, seria distanásia. A gente vai promover uma vida ativa, o quanto for possível até a morte. Suporte sempre multidisciplinar, multiprofissional. A gente vai entender a morte como um processo natural. A gente tem que lembrar dos aspectos psicológicos e espirituais, não esquecer do apoio à família, e a gente deve instituir cuidados paliativos o mais precoce possível e pode sim ter investigações diagnósticas. Então muita gente acha, não, está em cuidados paliativos, eu não vou investigar nada. Não é assim. Se essa investigação for proporcional aos cuidados que o indivíduo está sendo submetido naquele momento, e se essa investigação tiver a perspectiva de trazer uma melhora da qualidade de vida para o indivíduo, eu posso sim fazer investigação diagnóstica. E cuidados paliativos é um dever do médico. Tá certo? O médico não pode se esquivar desse dever. Está lá no parágrafo único do artigo 41 do Código de Ética Médica que a gente deve oferecer cuidados paliativos para o nosso indivíduo, tá certo? Sempre que ele tiver indicação. Então, é um dever do médico. Outros princípios, os princípios da comunicação. Então, a gente deve sempre falar a verdade. Não deve mentir para o paciente, tá? Não vou mentir, vou enrolar o paciente aqui para aumentar, dar falsas esperanças a ele, dar uma falsa expectativa. A gente não deve fazer isso. A gente não vai ser cruel, obviamente, ao dar informação, mas a gente tem que falar a verdade. A gente deve evitar respostas prontas, a gente deve escutar a mensagem, deve escutar muito o paciente, o que é que ele pensa a respeito da doença, do seu prognóstico, o que é que ele quer fazer daqui para frente. A linguagem não verbal ela é mais importante, transmite mais informação do que a linguagem verbal. A gente deve prestar todas as informações que o paciente desejar. Existe uma coisa chamada círculo de silêncio, conspiração de silêncio, que é quando os familiares às vezes não querem que o indivíduo, que o paciente fique sabendo do seu diagnóstico, especialmente quando é um diagnóstico ruim, quando a notícia é ruim. Mas olha só, o paciente tem direito de saber. Se ele assim desejar, a gente tem a obrigação de esclarecer. Obviamente, a gente não vai confrontar a família, não vai bater de frente. A gente vai conversar com a família, explicar que o paciente tem direito, e é melhor que ele saiba, porque ele vai reagir melhor, tá certo? Sabendo do seu prognóstico, ele pode programar, fazer algumas coisas que ele queira no seu resto de vida, e isso vai permitir com que ele tenha autonomia. Então, a vontade do paciente se sobrepõe à da família, e isso precisa ficar muito claro. Em relação às comunicações de má notícia, a gente tem alguns protocolos. O mais famoso deles é o protocolo SPIKES. Cada uma dessas letras significa uma abordagem. Então, o S de Set Up the Interview, a gente vai preparar, vai planejar a entrevista, escolher um ambiente adequado, um ambiente geralmente
privativo, vai desligar o celular, vai impedir que alguém interrompa a conversa. O P de perception, a gente vai avaliar a percepção do paciente, saber o que é que ele entende da sua doença, qual o grau de conhecimento que ele tem, de prognóstico, de chance de cura. Depois o I de invitation, a gente vai convidar o paciente a saber da sua doença e prognóstico, vai perguntar o que e quanto ele quer saber. Um percentual pequeno dos pacientes acabam não querendo saber e delegando, terceirizando a conversa, as informações. O K de knowledge, a gente vai fornecer as informações. Aqui a gente vai utilizar a linguagem simples, a gente vai evitar, por exemplo, termos muito técnicos, jargões técnicos, a gente vai utilizar uma linguagem simples, direta, a gente vai falar um tom de voz suave, agradável, certo? O E de emotions, a gente tem que estar preparado para lidar com as emoções do paciente, oferecer apoio, a gente tem que permitir espaço para que esse paciente chore, por exemplo, para que ele exponha suas angústias e seus medos. A gente não deve, tá certo, impedir o paciente, constrangê-lo, então a gente deve deixar espaço para ele liberar suas emoções. E o S vai para Strategy and Summary, a gente vai fazer o plano terapêutico. Então não adianta a gente chegar, dar uma notícia ruim para o paciente, dizer que ele tem uma doença grave, que ele tem um câncer, sem traçar nenhum plano. Esse plano não precisa ser um plano curativo, mas tem que ter um plano. Então a gente, depois de terminar tudo, a gente vai traçar o plano e vai expor aquele plano para o paciente e perguntar se é o momento para essa conversa, se ele quer ter essa conversa de plano agora. Se ele quiser, a gente já traça o plano e nesse final também a gente pode fazer um resumo. Perguntar de forma aberta o que é que ele entendeu a respeito da conversa, deixá-lo falar para a gente perceber também se ele entendeu de forma adequada a mensagem que a gente tentou passar, ok? Então, esse seria o protocolo SPIKES, isso de vez em quando aparece em prova. Outra coisa são as chamadas diretivas antecipadas de vontade. Preste atenção, antecipadas de vontade de quem? Do paciente. Então, é a expressão das vontades do paciente. O que ele quer que seja feito, o que é que ele quer que não seja feito quando chegar à fase final de vida, quando ele já não tiver mais condições de opinar. Então, muitas vezes, o paciente diz, isso não precisa estar registrado em cartório não, tá certo, pessoal? Isso basta estar registrado em prontuário. Então, o paciente vai dizer, olha, eu não quero ser entubado, quando eu estiver muito grave, eu não quero ir para a UTI, não quero dialisar. Então, ele vai expressar previamente a vontade que ele tem do que ele quer, o que ele não quer fazer, quando chegar o momento em que ele não tiver mais condições de decidir. A gente não pode, obviamente, contrariar o Código de Ética Médica. Por exemplo, o paciente diz que quer que a gente acelere a morte, a gente abrevie a vida dele. A gente não pode fazer isso. Isso é eutanásia, não é permitido. Pode ser alterado a qualquer momento. Então, o paciente disse lá atrás que não queria ser entubado, que não queria dialisar. Mas na frente ele pode mudar de opinião, obviamente. Ah, não, você já disse, agora não pode mudar, a gente não vai entubar de jeito nenhum. Não, é assim, ok? Agora, se o paciente diz que não queria ser entubado, ele lá na frente, a família, chega e diz que quer que entube, não, aí a vontade do paciente vai ser respeitada e a gente vai ter que conversar e esclarecer isso à família. Olha só, não precisa ser registrado em cartório, basta que o médico registre de forma adequada em prontuário e, mais uma vez, as diretivas antecipadas de vontade, a vontade do paciente se sobrepõe à vontade da família. Então vamos treinar com aquela questão do ENARE 2022. Um homem de 88 anos está internado com quadro de dor e distensão abdominal de início a uma semana. Após investigação clínica e exames complementares, o diagnóstico de neoplasia maligna de reto é estabelecido, além da presença de metástase em fígado, pulmão e cérebro. Então, doença grave, ameaçadora da vida, já extensa. Sobre a comunicação de más notícias, é correto afirmar que o uso de respostas prontas sem antes escutar a mensagem é importante para uma comunicação eficiente e humanizada? Não, a gente deve evitar respostas prontas e a gente deve escutar a mensagem. Falso. B. A escuta atenta e a comunicação terapêutica são vertentes essenciais na estruturação de um diálogo franco e acolhedor entre o profissional e o paciente, em especial nos momentos de enfrentamento e elaboração dos processos decisórios em cada etapa do seu plano de cuidados. Perfeito. C. A análise da linguagem verbal representa aproximadamente 93% da comunicação e a não verbal 7%. Está trocado, tá certo? A não verbal é mais importante. Isso aqui está falso. D. São habilidades de comunicação importantes nesse contexto. Escutar bem, mentir se necessário, mentir jamais. Falar sempre a verdade. Proporcionar falsa alegria, instigar esperança e aliviar a dor de jeito nenhum, né, pessoal? Alimentar falsa esperança não está correto. E a comunicação de más notícias deve ser realizada preferencialmente pelo profissional psicólogo e assistente social. Não, é dever do médico. O médico é que tem que comunicar. A gente depois pode ter o apoio de psicólogo, assistente social, mas a comunicação de más notícias tem que ser feita pelo médico. Ok?
Vamos seguir. PS1 Minas Gerais 2022, acesso direto. Em relação à comunicação de más notícias, mais uma vez, pelo protocolo SPIKES, assinale a alternativa errada. Durante a fase de percepção, antes de discutir achados médicos, o profissional usa perguntas abertas para compreender como o paciente percebe sua situação. Perfeito. Então, a gente primeiro ouve o paciente, o que é que ele entende do seu quadro, para depois a gente passar as informações. Na fase de transmissão de informações, avisar o paciente que mais notícias estão por vir e utilizar a comunicação direta, rápida e concisa com termos técnicos. Não, pessoal, a gente vai utilizar uma comunicação direta, não precisa também ser muito rápida assim, mas a gente vai evitar jargões técnicos e termos técnicos. Então, isso aqui está falso. C. Na fase de abordagem das emoções, o uso de respostas afetivas, como eu também queria que as notícias fossem melhores, pode ser uma forma de demonstrar apoio ao paciente. Perfeito, a gente pode utilizar dessas falas para demonstrar apoio, demonstrar solidariedade e compaixão ao paciente. D. Na fase de planejamento, o ensaio mental é uma maneira útil de se preparar para a tarefa estressante. Verdadeiro. Então, a gente ensaia mentalmente como é que a gente vai fazer o planejamento do nosso paciente. Verdadeiro. A única incorreta, a gente deve evitar termos, jargões técnicos, gabarito, portanto, letra B. Questão agora da SUSE 2023, acesso direto. Pause um pouco, tentem responder. SUSE adora perguntar sobre cuidados paliativos. Vamos falar um pouquinho agora sobre dor. Então, Cicely Saunders, que foi a criadora dos cuidados paliativos, estabeleceu o conceito de dor total. Então, a dor não deve ser interpretada só como algo físico. A dor deve ser interpretada como uma dor que tem um componente emocional, espiritual e até social. Então, esse é o conceito de dor total de Cicely Saunders, em que a gente leva em consideração, além da dor física, dor emocional, espiritual e social. Do ponto de vista de fisiopatologia da dor, a gente tem alguns tipos. A gente tem a dor nociceptiva, em que a gente vai ter dano tecidual, e isso vai sensibilizar, vai estimular nociceptores. A gente pode ter a dor somática, geralmente relacionada ao osso e a tecidos moles. É aquela dor que a gente localiza, a gente precisa o local onde ela está doendo, a gente consegue apontar com o dedo, geralmente é uma dor mais pontiaguda, uma dor enfacada. A gente tem aquela dor visceral, que vem das vísceras, dos órgãos internos. Por exemplo, a angina no paciente que tem doença coronária, um infarto, o paciente não consegue apontar o local que está doendo. Geralmente ele põe a mão aqui, espalmada, passa a mão aqui, seria aquela dor cólica no abdômen, que o indivíduo não consegue localizar bem, diferentemente da peritonite, que muitas vezes ele localiza precisamente o local da dor. E a gente tem a dor neuropática, que é aquela dor que se deve a uma lesão do nervo, pode ser nervo periférico, pode ser nervo central. E o manejo da dor é muito importante em cuidados paliativos. E a gente utiliza a escada analgésica da Organização Mundial de Saúde. Então, quando a gente vai determinar o grau de dor, a gente pode utilizar a escala visual analógica, a EVA, em que a gente vai categorizar a dor do indivíduo de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, pior a dor. E alguns conceitos, alguns princípios do manejo da dor. Sempre pela boca, ou seja, a via oral é sempre a preferível. Então, sempre que possível, a gente faz por via oral. A segunda via de escolha é a via subcutânea, ou hipodermóclise, não é a venosa. Sempre pelo relógio, que eu estou querendo dizer com isso. A gente vai deixar analgésico a intervalos regulares. Eu não vou deixar analgésico SOS ou, se necessário, apenas. Então, a gente não vai esperar o indivíduo ter dor para medicar. A gente já deixa a medicação de horário para impedir que a dor apareça. E além da medicação de horário, a gente deixa o resgate. Então, ele faz a medicação no horário fixo e tem de resgate. Porque se no intervalo entre uma dose e outra ele tiver dor, ele pode pedir esse resgate. E pela escada, a gente vai escolher o esquema de acordo com a intensidade da dor. A gente explica isso melhor no próximo slide. E a gente deve ter atenção a alguns detalhes, como, por exemplo, a via de administração que a gente está administrando. Se é um paciente, por exemplo, com dor aguda, a gente vai ter que utilizar uma droga que tem um início de ação mais rápida e a gente tem que ter atenção aos efeitos colaterais. Então, olha só, a escada da OMS. Se eu tenho um paciente com dor leve, de 0 a 3, eu posso utilizar analgésicos não opioides. Quais são eles? Analgésico comum, dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios. Se o indivíduo tem uma dor moderada, de 4 a 6, eu faço opioide fraco, codeína ou tramadol, associado a analgésicos não opioides. Se eu tenho uma dor intensa de 7 a 10, eu vou fazer opioides fortes, são esses aqui, cujo protótipo é a morfina, associada a analgésicos não opioides. E eu posso aqui fazer adjuvantes em qualquer dos graus de dor. Que adjuvante é esse? O paciente
Pode fazer, por exemplo, um bifosfonato, se for para diminuir dor óssea. O paciente pode fazer uma medicação para dor neuropática, se tiver um componente neuropático, tá certo? Mas preste atenção que se for dor moderada, eu já faço opioide fraco. Se for dor intensa, eu preciso do opioide forte, certo? Então, olha só, as drogas adjuvantes. Eu tenho duas classes principais de drogas de primeira linha para dor neuropática. Eu tenho os antidepressivos, que podem ser os tricíclicos ou os duais, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Tricíclico, amitriptilina, nortriptilina e imipramina. Os duais, duloxetina, então a gente pode chamar de dorloxetina para facilitar a memorização, e venlafaxina. Cuidado com os tricíclicos, tem uma série de efeitos colaterais que podem se somar com um dos opioides, então a gente acaba preferindo outras drogas para tratamento de dor neuropática. Anticonvulsivantes são os GABAs, gabapentina, pregabalina, tem também a carbamazepina e sua variante, a oxcarbamazepina. Certo? Lembrar o seguinte, outros adjuvantes, corticoide, a gente pode utilizar analgésicos tópicos não opioides, bifosfonatos, relaxantes musculares, pode fazer bloqueio nervoso, anestesia peridural, radioterapia, quimioterapia e até cirurgia com o objetivo de analgesia. As grandes drogas que a gente utiliza no controle de dor em cuidados paliativos são os opioides. Então a gente vai se ater um pouco mais a eles agora. Alguns conceitos gerais. Opioide eu vou usar sempre a dor moderada a intensa. Moderada, opioide fraco, intenso, opioide forte. E os opioides são úteis para todo tipo de dor. Obviamente, se tiver uma dor neuropática, eu vou utilizar também uma medicação para dor neuropática. Existe o conceito de rotação de opioides. O que é que significa? Eu estou usando o opioide, estou aumentando a dose e não estou conseguindo controlar direito aquela dor, eu posso trocar o opioide, fazer a rotação de opioide. Ou então, se eu estou fazendo opioide e os efeitos colaterais dele estão muito intensos, eu também posso trocar o opioide. Ou então, eu estou fazendo opioide por via oral, daqui a pouco o paciente não tem mais a via oral disponível e eu vou ter que fazer endovenosa. Aquele que eu fazia oral não tem disponível, ou então não pode fazer de forma endovenosa, eu posso trocar também o opioide. A gente não associa opioides diferentes. Então, o paciente está fazendo, por exemplo, tramadol e eu associo morfina, não. Ou eu escolho tramadol ou eu escolho morfina, porque eles vão competir pelos receptores. Então, eu não associo opioides diferentes, eu faço sempre o mesmo. Para dor aguda, ou então paciente que vai fazer resgate de analgesia, eu vou evitar droga de liberação prolongada. Por exemplo, os PETs, a gente tem os adesivos de ibuprofena, a gente tem adesivo de fentanil, não é legal para o tratamento de dor aguda. Controlei a dor do meu paciente, a dor está adequadamente controlada, eu tenho a dose estabilizada de opioide, eu posso converter para um PET, para uma de liberação prolongada. Mas para tratar dor aguda e resgate, a gente não faz droga de liberação prolongada. E quais são os principais efeitos adversos? Olha só, gastrointestinais, náuseas, vômito, constipação. Presta atenção que a maioria dos efeitos colaterais, eles vão diminuindo com o uso, ali ao redor de 7 a 10 dias, os efeitos colaterais vão diminuindo com o uso dos opioides, com exceção da constipação. Então a gente não tem tolerância para a constipação. Constipação permanece ao longo de todo o tratamento, mesmo que ele seja mais prolongado. Podemos ter retenção urinária e hipotensão postural, por isso que é ruim a associação com os tricíclicos, sonolência, alteração cognitiva, delírio, mioclonias, convulsões e hiperalgesia. Prurido é muito comum, então atenção a isso, sudorese, diminuição do reflexo de tosse e depressão respiratória. Por isso que eles também podem ser utilizados como antitussígeno e até para o controle de espinéia, como a gente vai falar. Os opioides fracos, eu tenho a codeína pode ser um antitussígeno, então, por exemplo, o paciente às vezes tem um câncer de pulmão, tem uma tosse refratária, não tenho mais o que fazer, não tem derrame pleural para drenar, eu posso fazer codeína. Efeito colateral mais importante, mais comum, constipação, pode ser usada para dispneia leve. Tramadol, a via oral é mais potente, tem uma biodisponibilidade maior do que a venosa, então, por exemplo, a via oral, eu faço uma dose, essa dose costuma ser mais efetiva do que a endovenosa. Diminui o limiar para convulsão, então cuidado com os pacientes epilépticos. Efeitos colaterais mais comuns, náuseas e vômitos. Então, tramadol dá mais náusea e vômito, enquanto codeína dá mais constipação. Vou precisar de ajuste para a função renal. Morfina é o grande protótipo dos opioides. De escolha para dores intensas, também é de escolha para dispneia em cuidados paliativos. Então, se eu tenho um paciente dispneico, em contexto de cuidados paliativos, posso fazer morfina. Vai atuar em todas as fases do ciclo ventilatório, então ajuda a diminuir a percepção do desconforto respiratório. Não tem efeito dose teto, então eu posso aumentando assim, à medida que a dor for aumentando, eu posso aumentando morfina, o que vai limitar o aumento de morfina, efeitos colaterais.
Tem risco de depressão respiratória e dependência. A gente não se preocupa muito com dependência no contexto de cuidados paliativos, porque geralmente o paciente não vive o suficiente para se tornar dependente. Dose de morfina de 4 em 4 horas e a dose de resgate eu faço 1/6 da dose diária, ou seja, o equivalente à dose que eu faço de 4 em 4 horas. Ok? Então, prescrevo morfina de 4 em 4 horas e a dose de resgate com exatamente a mesma da dose que eu faço em 4 em 4 horas, que corresponde a 1/6 da dose diária. E aí no dia seguinte, se o indivíduo usou, por exemplo, 3 doses de resgate, eu vou somar o total de morfina que ele fez ao longo de 24 horas em miligramas e vou dividir por 6 para achar a dose do dia seguinte. Então eu faço assim, se ele usou o resgate várias vezes, eu vou pegar a dose total que ele fez ao longo do dia, que ele fez de horário e de resgate, e vou dividir por 6 para achar a dose do dia seguinte que eu vou fazer no intervalo de 4 em 4 horas. Ok? Intoxicação por opioide. Quando é que eu vou pensar em intoxicação por opioide? É mais comum nos indivíduos idosos e nos indivíduos com insuficiência renal. A tríade clássica da intoxicação opioide, depressão respiratória, geralmente uma frequência respiratória menor do que 10, miose e sonolência, rebaixamento do nível de consciência. Como é que eu trato? Tá certo? Desculpe, risco maior, novamente, nefropátia com clearance reduzido em idosos. Como é que eu trato? Qual o antídoto? Naloxone. Então, se o indivíduo tem a tríade clássica de intoxicação opioide, eu faço naloxone. Mas cuidado, especialmente se o indivíduo já está em processo ativo de morte, fase final de vida, porque eu posso causar uma abstinência. Então, aquele indivíduo que está lá sonolento, está fazendo a dose alta de opioide para controlar a dor, se eu faço naloxone, se eu reverto rapidamente o efeito do opioide, esse indivíduo pode acordar gritando, urrando de dor. Então, se eu for fazendo naloxone, eu vou começando com doses baixinhas e vou reavaliando para que o indivíduo não faça essa abstinência de opioide e não acorde com uma dor insuportável. Então, olha só, lembrete sobre alguns outros opioides fortes. Eu tenho a metadona ou a metadoidona. Por que é isso? A minha vida é imprevisível. Pode variar, olha só, de 5 horas a 130 horas. Tem um benefício adicional na dor neuropática, porque ele interage com o receptor NMDA. Então, tem um efeito na dor neuropática. Efeitos colaterais e interações medicamentosas são frequentes. Então, tem que ter muita mão para prescrever metadona. Fentanil, geralmente a gente utiliza um paciente em assistência ventilatória mecânica para sede da analgesia, tem uma potência muito maior do que a morfina, pode ser feita endovenosa e pode ser feito o PET, o adesivo de fentanil. O adesivo de fentanil é legal para aquele paciente que está com a dor controlada, com a dose de morfina, por exemplo. Aí eu vejo qual é a dose de morfina que ele faz e a gente tem uma tabelinha para conversão do adesivo. Então, às vezes ele vai para casa, por exemplo, controlou a dor no hospital, eu posso fazer a conversão da morfina para o fentanil. A gente tem uma tabelinha de acordo com a dose diária de morfina, qual o PET, qual o adesivo de fentanil que eu vou utilizar. Mas olha só, se a liberação prolongada não é legal para o controle do tratamento de dor aguda, e ambos são seguros em pacientes com insuficiência renal. Então vamos lá para a questão da SUS. Uma agente de saúde procura você trazendo a demanda de uma família. Ela relata que dona Benzarina, de 102 anos, André, 102 anos já é cuidado paliativo, pelo amor de Deus, gente. Não é assim. Não é a idade PC, a idade cronológica que vai determinar se está em cuidados paliativos ou não. Recebeu alta do hospital municipal para morrer em casa, pois não tinha mais o que fazer por ela. Isso é o que a família diz. Muitas vezes é o que a família interpreta, mas muitas vezes é a forma como a gente relata, como a gente faz a comunicação inadequada. A equipe da UBS de referência não recebeu comunicação de serviço social do referido hospital. A família está muito angustiada, pois a paciente está agonizando e por isso solicita uma visita domiciliar. Durante a visita domiciliar à dona Benzarina, a doutora Tatiana tem acesso ao relatório de alta que indica neoplasia maligna de mama localmente avançada com metástase óssea para arcos costais. Há tramadol prescrito em dosagem máxima de 400 mg dia. Em exame físico, a paciente se encontra em estado geral regular, emagrecida, consciente, orientada e fáceis de dor. Olha só, está com dor a bichinha, então a gente vai ter que melhorar isso. Está com dor, com dose máxima de um opioide fraco, a gente vai ter que fazer opioide forte. A família refere estar administrando a medicação corretamente, mas a paciente refere dor intensa. Dor intensa per si já é opioide forte. A sinal alternativa corresponde à conduta correta diante do sintoma de dor do paciente cuidados paliativos. Associar paracetamol com codeína ou tramadol, a gente não combina opioides e também não vai adiantar fazer um opioide fraco. Letra B, substituir o tramadol por morfina, perfeito, ela precisa de um opioide forte. Se associar dipirona, não vai adiantar. E associar morfina com tramadol, a gente combina opioides diferentes, pessoal, vão competir pelo receptor? Não. Então, resposta para essa paciente, letra B, a gente vai substituir o tramadol por morfina, gabarito, letra B.
Vamos falar agora sobre manejo de dispneia em cuidados paliativos. Olha só, geralmente a gente vai encontrar dispneia em pacientes com doenças crônicas avançadas. Quais são as doenças mais comuns? Cardiopatias, outras doenças, a gente pode ter câncer, especialmente câncer que envolve acometimento pulmonar e pleural, esclerose lateral amiotrófica, esclerose sistêmica, pneumopatias, especialmente o DPOC. Sempre que o paciente tiver dispneia no contexto de cuidados paliativos, a gente vai procurar um evento agudo passível de reversão, passível de ser tratado. Tem um derrame pleural extenso, eu posso treinar para ver se melhora. O paciente exacerbou o DPOC, eu trato. Fez pneumonia, eu trato. Congestão pulmonar, eu seco o paciente. Medidas não farmacológicas, VNI, se o paciente tiver congestão pulmonar por uma cardiopatia, se o paciente tiver um DPOC descompensado. Posso fazer benzodiazepinas para diminuir a ansiedade. Cuidado, oxigênio não é regra. Muita gente interpreta que dispneia em contexto de cuidados paliativos é igual a oxigênio suplementar. Não é assim. Oxigênio é um item caro, só tem benefício um paciente que tem hipoxemia. Então, se ele tem uma saturação menor do que 90%, 92%, eu faço oxigênio. Se ele tiver mais do que isso, eu não faço, não vai adiantar. Se não houve melhora, ou então a doença progrediu, o paciente continua dispneico, eu vou avaliar o grau de dispneia. Se é uma dispneia leve, eu posso tentar uma morfina em dose baixa ou uma cordeína. Lembrar que a dose para alívio de dispneia da morfina costuma ser uma dose mais baixa do que a dose que vai promover a analgesia. Mas se a dispneia é grave, pessoal, aí não tem outra escolha, aí vai a boa e velha morfina mesmo. Certo? Olha só, CSPE 2018, acesso direto. Um paciente de 85 anos com história de longa de internamentos por exacerbação de DPOC evoluiu com quadro demencial progressivo. Então, tem duas doenças graves, progressivas. Os familiares já definiram que o objetivo do seu tratamento deverá ser reduzir sofrimento e as únicas medicações em uso são os broncodilatadores. Durante o plantão noturno, você foi chamado pela enfermagem para avaliar o paciente, pois a filha referia piora da dispneia. Ele encontra-se caquético, sem contacto ar, com saturação de O2 92, frequência respiratória 32, desconforto respiratório moderado. Então, a gente tem que aliviar essa dispneia. Ausculta difusamente diminuída sem ruídos adventícios. Qual a melhor conduta para alívio do desconforto respiratório nesse momento? Letra A, intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Não, já se definiu cuidados paliativos, então a gente não vai intubar esse indivíduo. Clonazepam, veja, a gente pode utilizar um benzodiazepina, se tiver ansiedade associada, a gente pode até utilizar, mas geralmente a gente faz o opioide antes e se a gente não aliviar o desconforto, a gente faz um benzodiazepina, pode até ser um midazolam de infusão venosa contínua. Morfina, perfeita é a resposta. Droga de escolha para alívio de dispneia em pacientes de cuidados paliativos. Hidrocortisona, que não tem sentido. E VNI, a ventilatória não invasiva, também não tem indicação. Até porque o paciente está oxigenando bem. E olha só, esse paciente está sem contato ar. Nível de consciência muito rebaixado, a gente não costuma fazer VNI contraindicação relativa. Gabarito, então, aqui para a gente foi letra C. Outros sintomas físicos que podem surgir no indivíduo em cuidados paliativos, náuseas e vômitos. Como é que a gente trata? Olha só, se a causa for uma gastroparesia, eu vou fazer procinéticos, metoclopramida, bromoprida, domperidona. Se for de origem vestibular, eu posso fazer antihistamínico, meclizina, dimenhidrinato, que é o famoso Dramin. Se for uma obstrução intestinal completa, mas não tem indicação cirúrgica, eu vou colocar sonda nasogástrica aberta, posso fazer antihistamínico com prometazina, neurolético, preste atenção, olha só, haloperidol, clorpromazina, posso utilizar como antieméticos, antissecretores, escopolamina, octreotrida, eu vou diminuir a produção, tá certo, de secreção gástrica ou intestinal e até oral para diminuir, por exemplo, a distensão do paciente, as náuseas e os vômitos. Posso fazer dexametasona, que é um corticoide, e nos pacientes que fazem quimioterapia, náuseas e vômitos por quimioterapia, a escolha é antagonismo, tá certo, do receptor 5-HT3 com ondansetrona, ok? E a gente tem, pessoal, o Chuse-Wisely. O que é que o Chuse-Wisely Brasil determina a respeito de cuidados paliativos? Quais são as condutas que a gente não deve fazer em cuidados paliativos? 1. Não indica alimentação artificial no contexto de terminalidade. Se o paciente está em terminalidade, processo ativo de morte, não vai adiantar nada eu alimentar. Então, fazer uma gastrostomia, colocar uma sonda nasointeral que não vai reduzir risco de pneumonia aspirativa, vai deixar o paciente mais agitado, em delírio, vai ter que amarrar ele para ele não puxar a sonda. Então, não precisa. Não se preocupe com nutrição no paciente em fase terminal, processo ativo de morte. 2. Não indique intubação orotraqueal como medida de conforto para tratar a dispneia ao final da vida. O tubo, alguém com um tubo na boca, lá no pulmão, não vai trazer conforto de jeito nenhum. O que traz conforto é a sedação quando a gente intuba. Então, se a sedação traz conforto, eu cedo sem intubar, ok? 3.
Não prescreva, isso é importante, infusão de líquidos por via parenteral como medida de conforto para paciente em processo de morrer. O paciente está em processo ativo de morte, às vezes ele está o quê? Todo demasiado, tem muita secreção, ele não consegue deglutir aquela secreção, então fica com aquela respiração ruidosa, que deixa a família desconfortável. Então, muitas vezes é a família que pede o sorinho glicosado, o paciente vai morrer desidratado, vai morrer de fome. Pessoal, quando ele está em processo ativo de morte, ele vai morrer. A causa da morte importa menos, o que importa mais é como ele vai morrer, se ele vai morrer com mais ou menos desconforto. Então a gente precisa esclarecer a família que nesse momento fazer o sorinho não traz benefício. Vai aumentar edema, vai aumentar a secreção, vai aumentar desconforto. 4. Não promova controle glicêmico rigoroso em idosos em fase final de vida. Não faz nenhum sentido, né? Mas ficar fazendo HGT, olha só, de 6 em 6 horas durante o dia, furando a mão do coitado do paciente, não tem benefício. E 5. Não institua medidas de suporte avançado de vida em pessoas com doenças incuráveis, sem ter conversado previamente sobre seus valores e preferências. Então, a gente tem que saber o que é que o paciente quer, tem que respeitar o princípio da autonomia. Então, olha só, USP, São Paulo, 2022, acesso direto. Homem de 82 anos de idade, acamado há 10 anos por demência vascular após episódio AVC isquêmico extenso, é totalmente dependente para atividades básicas de vida diária e não compactua com as pessoas há cerca de 1 ano. É cuidado pela filha, há 2 anos apresenta disfagia para sólidos e há 6 meses para líquidos. Comparece ao PS, ao pronto-socorro, com história de queda do estado geral e recuso da alimentação via oral há 3 dias. No atendimento inicial, apresentava-se em mau estado geral, descorado, desidratado, com roncos de transmissão, taquipneico, a oximetria nem captura mais nada, respiração ruidosa, extremidades frias mal perfundidas, frequência cardíaca 130 e PA baixa e potência. Esse paciente está em quê? Em processo ativo de morte. Esse paciente está morrendo. A equipe da sala de emergência aborda a filha sobre a compreensão do quadro atual e ele entende que o pai está próximo ao final da vida e não deseja que ele sofra, mas está preocupada por ele não estar conseguindo comer. Uma preocupação comum da família e é absolutamente compreensível. Qual a conduta em relação à alimentação nesta fase? Passar a sonda nasointeral para alimentação enteral? Não, paciente, isso vai trazer conforto talvez para a filha inicialmente, mas se a gente passar a sonda é desconfortável para o paciente, nutri-lo agora não vai trazer nenhum benefício para ele, ele vai puxar a sonda pelo estar desconfortável, a gente vai o quê? Vai amarrar o paciente, aí desencadeia, tá certo? Uma cadeia de eventos totalmente desastrosa. Bem, introduzir soro de expansão e manutenção. Por que é que eu vou fazer soro? Ele já está com a respiração ruidosa, ele fica acumulando saliva na boca, eu faço mais soro, aumenta a produção de saliva e vai piorar ainda mais o quadro dele. Introduzir dieta assistida por via oral, aí é que não tem sentido nenhum, ele não está conseguindo mais ingerir mais nada, ele vai broncoaspirar, vai ficar desconfortável. E letra D, mantém o jejum do paciente e sem soro. Isso parece, a princípio, uma conduta cruel, mas não é, pessoal. Está lá descrito, Suzy Wise já trouxe isso, então a gente tem que orientar os pacientes, esclarecer quais são os argumentos para a gente tomar essa conduta. Gabarito aqui para a gente. Letra D. E para encerrar, nossa última questão, SUS São Paulo 2022, acesso direto. Diversos estudos recentes com evidências científicas robustas demonstram que cuidado paliativo influencia positivamente na qualidade de vida, impacta na redução dos custos do serviço de saúde. Então, olha só, cuidado paliativo ainda é MBE, medicina baseada em evidência. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Opioides fortes, como morfina e metadona, só devem ser usados em pacientes paliativos durante o processo de morte? De jeito nenhum. Pode utilizar já no começo, já no diagnóstico da doença. P. É um dever do médico informar o diagnóstico ao paciente quando este o desejar saber, mesmo que a família se oponha. Perfeito. Então, conspiração de silêncio, não, pessoal. Obviamente, a gente não vai confrontar a família, não vai bater de frente, mas vai esclarecer a ela, trazer os nossos argumentos. C. Opioides e benzodiazepínicos são proscritos para o controle sintomático de dispneia? Não, são prescritos com muita frequência. D. O haloperidol deve ser evitado a todo custo como tratamento de náuseas e vômitos? Não, a gente pode utilizar, a gente viu isso lá na tabela, que a gente pode utilizar o haloperidol. E os cuidados paliativos somente devem ser instituídos quando o cuidado curativo se esgotar. Não, a gente já começa junto. À medida que o cuidado curativo vai se esgotando, o percentual de importância do cuidado paliativo vai aumentando, mas a gente já começa os dois juntos. Gabarito aqui, portanto, uma questão muito legal. Letra B de bola. E era isso, pessoal, que eu tinha para conversar com vocês a respeito de cuidados paliativos. Quem gostou do nosso material, dê um like e passem a nos seguir, que tem muita coisa legal para vocês aprenderem conosco. Forte abraço.